O século XX foi o século das ideologias. Assistimos a diversas revoluções, 2 guerras mundiais, genocídios e o uso da bomba atômica. O resultado dos conflitos foi devastador. Somados os números das vítimas das 2 grandes guerras com as revoluções, chegamos ao número de 187 milhões de mortos. A destruição era apenas a parte visível por trás das teorias que impulsionaram as disputas entre as potências europeias. Filosofias de índoles materialistas e obras de ficção foram as responsáveis por criar visões utópicas do mundo, secularizar as instituições e desprezar o imaginário cristão. Prevendo as consequências dessas mudanças na sociedade, 3 grandes homens surgiram no século XX como resistência a essas propostas totalitárias. Eles queriam recuperar a esperança na humanidade e restaurar os valores que estavam sendo perdidos. Mas não imaginavam o que iriam encontrar pela frente. No início do século XX, o Império Britânico era a maior potência do planeta. Em seu auge, dominava cerca de 458 milhões de pessoas, 1/4 da população do mundo na época, e abrangeu 24% da área total da Terra. Todo movimento político que surgisse em seu território seria capaz de influenciar toda uma civilização. Em 1893 foi fundada na Inglaterra a Sociedade Fabiana. O principal objetivo dos socialistas fabianos era uma evolução da sociedade, né, em direção ao socialismo. Uma outra forma de implementação das mesmas ideias de Marx, de Engels, mas agora com um novo método. Então, o socialismo fabiano nada mais é do que uma revolução cultural e uma instauração do socialismo, não pela via armada de uma revolução que tome o poder do Estado, como no modelo clássico do marxismo, mas por meio da inoculação gradual dessas ideias, de modo que as pessoas fossem mudando o modo de pensamento. O nome é inspirado no general romano Quinto Fábio Máximo, conhecido como o Cunctator, ou seja,
aquele que adia. Ele tinha uma ideia de tomada de poder, né, em relação ao inimigo, não confrontando ele de forma direta, de forma assintosa. Você cansa o inimigo, torna o combate exaustivo e assim você vence a guerra. E os fabianos adotaram isso como estratégia da sua própria ação. Quando a Sociedade Fabiana foi fundada em 1893, eles buscaram logo um brasão. E na arte heráldica há sempre um desejo de expressar através de imagens e símbolos os objetivos, né, daquela família, daquela instituição, daquele lugar. Então ela começou primeiramente com um brasão, que era um lobo em pele de cordeiro. E a ideia justamente era apresentar ou simbolizar a metodologia de ação que os fabianos estavam propondo. Só que isso ficou muito evidente para a época. Que rapidamente foi substituído justamente por mostrar de maneira muito escancarada e até escrachada, eu diria, quais eram os objetivos dessa sociedade. Então eles adotaram um novo símbolo, que é o símbolo de uma tartaruga. Simbolizando o caráter lento, mas perseverante. Essa identidade do socialismo fabiano, que também já era chamada de progressismo, ele consegue enxergar muito fortemente aquilo que Gramsci, mais para frente, vai também escrever. Nós precisamos tomar o poder silenciosamente pelas beiras. É muito mais pela própria substituição. E o que se precisa é de um novo teatro. O que se precisa é uma nova literatura. Ed anche una società dove la fede religiosa, la fede cristiana, è completamente messa al bando, sostituita appunto dall'umanitarismo, che è in qualche modo una specie di nuova religione, uma religione dell'uomo. É basicamente o que a gente está vivendo hoje, né? Essa ideia de que vai haver uma fraternidade dos homens gerido por uma elite de tecnocratas que vão resolver os problemas do mundo através da ciência e da tecnologia. Na perspectiva dos fabianos, a imaginação acaba aparecendo como a arma principal. A imaginação plasmada no uso das palavras. A ideia deles cultural é uma ideia, querendo ou não, muito inteligente, né? Porém, por um objetivo muito mau, que era mudar o imaginário das pessoas. O imaginário é a construção de imagens na cabeça de alguém. Uma experiência de viver possibilidades que vão para além do nosso mundo, aqui e agora. Ela vai depositando ali dentro uma série de imagens que vão formando toda a bagagem necessária para que ela possa agir na vida real depois. Por isso que a guerra pelo imaginário é uma das guerras mais silenciosas, quase imperceptíveis, mas são uma das mais urgentes que a gente tem hoje em dia. O socialismo fabiano iria mudar a maneira como as pessoas enxergavam o mundo. Para isso, seria fundamental a participação de grandes escritores da época. Você precisa ressignificar a cultura, os símbolos da cultura, e foi justamente isso que os fabianos começaram ao angariarem para eles dois dos maiores escritores desse tempo. Então você tinha H.G. Wells, que tem um corpo de ficção estupendo, né, de ficção científica e ficção especulativa. Bernard Shaw nas peças de teatro. Ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1925 e um dos mais importantes escritores na história do teatro, Bernard Shaw foi um dos fundadores da Sociedade Fabiana. George Bernard Shaw foi um dos mais influentes romancistas de sua época. Era un intellettuale di origine peraltro irlandese, membro della Chiesa protestante in Irlanda, poi diventato drasticamente ateo, anzi era una sorta di propagandista delle idee atee e appunto aveva aderito alla società fabiana. O Bernard Shaw queria ser o Nietzsche irlandês. Eu acho que a característica mais relevante do Shaw é ser um dos principais apologetas do que seria o humanismo, do sobre-humano, do Nietzsche, em países de língua inglesa. Ele acaba defendendo a ideia de que a esterilização dos pobres, ou seja, medidas eugênicas, seria um caminho para acabar com a pobreza, o controle de natalidade. I never know exactly how to make my opinion clear because I object to all punishment whatsoever. I don't want to punish anybody.
But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. Not in any unkind or personal spirit, but it must be evident to all of you. You must all know half a dozen people at least, who are no use in this world, who are more trouble than they are worth. E o Shaw ficou encantado e interessado e foi num primeiro encontro dos fabianos. Isso foi em maio de 84. E já em setembro ele começou a esboçar o ideário teórico da Sociedade Fabiana, que em 89 foi publicado como Fabian Essays on Socialism. Uma obra que acabou se tornando a base intelectual desses socialistas fabianos. E acabou triunfando principalmente na Inglaterra, mas na Europa toda muito mais do que qualquer partido comunista ou qualquer teórico socialista, marxista. O Bernard Shaw está presente no nosso imaginário de forma quase que indelével. Como dramaturgo, escreveu peças como O Homem e Super-Homem, uma comédia centrada na relação de um homem anarquista que acreditava que a seleção natural levaria a humanidade ao progresso, e uma mulher sedutora inspirada no galanteador Dom Juan. Outra peça de sucesso escrita pelo Shaw foi Pigmalião, outra comédia dos costumes que tinha a intenção de expor a luta de classes na relação entre um homem de posses e pedante e uma jovem florista humilde, mas que demonstrava valores superiores. H.G. Wells foi um dos escritores mais populares de seu tempo. Wells era um socialista utópico que não acreditava na violência revolucionária. O Wells, ele foi uma figura muito importante para o século XX, porque ele basicamente dá as bases de um gênero literário que hoje a gente conhece como ficção científica. Porque o H.G. Wells gostava e pensava que a única maneira de você selar a paz mundial era com o governo mundial. Inclusive, ele escreveu 2 livros, né, sobre isso, abertamente, né? A Conspiração Aberta, né, e A Nova Ordem Mundial, né, que serviram, inclusive, de inspiração para a fundação da Organização das Nações Unidas, a ONU. O grande perigo do pensamento de Wells começa com a ideia de uma conspiração aberta. De fato, H.G. Wells pode ser tomado como o pai do que hoje chamamos de globalismo. You see, it would be as easy today to govern the whole world so far as mechanism goes, and to keep the whole world together in one community for national competition, disarmament, reduction of armed forces and lowering of tariffs. Secondly, for currency, a world conference and world action. Public enterprise taking the place of private enterprise for profit. No caso do H.G. Wells, há 2 características que vale a pena destacar. Uma delas é a ideia de que estruturas superiores, cada vez maiores, vão dominando as inferiores. E a segunda característica interessante do H.G. Wells é que ele investiu na cultura. Em seu livro Men Like Gods, Wells descreve um mundo onde a humanidade alcança a perfeição. Nessa sociedade, a religião tinha ficado no passado e a ciência reinava absoluta. Na sua obra mais famosa, A Guerra dos Mundos, Wells tenta mostrar que somente com a união dos governos seria possível enfrentar um desafio global. As obras de Bernard Shaw e H.G. Wells alteraram para sempre o imaginário do mundo ocidental. O socialismo fabiano avançava com sua agenda de secularização do Ocidente sem encontrar nenhuma resistência. Aos poucos, a mentalidade cristã foi perdendo terreno para as criações de Wells e Shaw. O que eles não esperavam é que surgiria na mesma época um adversário improvável que iria desafiar esse movimento. Um escritor com um senso de humor único, de inteligência aguçada e que faria os homens se reconectarem com a realidade. Seria chamado de apóstolo do senso comum. O nome dele é Gilbert Keith Chesterton.